Olá, pessoal, como é que vocês estão? Será que já está gravando? Já começou a gravar. Como é que vocês estão? Estão bem? Então, eu vou fazer um videozinho bem rápido, só para a gente continuar o conteúdo que nós vimos na última monitoria. E daí fazer essa mesma revisão com vocês aqui, tá? Sobre a continuidade da parte da sanção penal até a gente chegar no início da dosimetria da pena, que vai ser a primeira fase da dosimetria da pena. Então, só recapitulando aqui pelo gráfico que vocês estão vendo aí na tela de vocês, aqui nós temos a sanção penal. Deixa eu colocar o lapisinho aqui para eu poder desenhar. Vocês sabem que eu gosto de riscar, né? Tá meio lento hoje. Pronto. Temos aqui a sanção penal. A sanção penal ela se divide em penas e se divide também nas medidas de segurança. As penas, elas já têm as suas subdivisões, que são as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos e a pena de multa, tá bom? Já as medidas de segurança também vão ter as suas determinações, que nós iremos ver isso mais à frente, tá bom? Primeiro, vamos nos apegar às penas privativas de liberdade. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui e a gente vai dar continuidade, lembrando que a dosimetria da pena é a dosimetria da pena privativa de liberdade, tá bom? Então, a pena privativa de liberdade, ela pode ser de reclusão, detenção, prisão simples, tá bom? E iniciando aqui, a pena privativa de liberdade é justamente uma modalidade de sanção penal que ela vai tirar do condenado a sua liberdade de locomoção. Não sei se vocês lembram, mas lá em direito constitucional nós vimos que um dos direitos fundamentais é o direito da liberdade, a liberdade de locomoção. E existem exceções, óbvio, nenhum direito fundamental é absoluto. Os direitos eles são relativos entre si e uma das exceções, uma das relativizações do direito de liberdade de locomoção é justamente em tempos de paz, quando é pego em flagrante delito ou então por meio de decisão judicial. A pena privativa de liberdade, ela vai trazer justamente a decisão judicial que vai reprimir, ou seja, que vai restringir essa liberdade de locomoção, estando a pessoa presa, obviamente, e aí nós iremos entender os regimes, o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto, para entender como é que essa pena funciona. Vamos ler aqui, ó. O regime ou sistema penitenciário é o meio pelo qual se efetiva o cumprimento da pena privativa de liberdade, ou seja, nós temos que aprender a entender que existe o direito penal, existe o sistema judiciário e existe o sistema penitenciário, tá bom? Aprender a entender essas divisões no nosso foco de estudo. O que vai realmente efetivar a pena, o cumprimento de pena, é o sistema penitenciário. O artigo 33, parágrafo 1º do Código Penal elenca 3 regimes. Vamos ler o artigo 33, está aqui na tela já. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo a necessidade de transferência a regime fechado. Então, o próprio artigo 33 ele já traz a diferença entre reclusão, eu vou até riscar aqui, reclusão e detenção. Tá bom? A reclusão ela pode ser cumprida em 3 formas, em 3 regimes: regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto. Já a pena de detenção, ela pode ser cumprida em regime semiaberto ou em regime aberto. Então veja que a reclusão ela é mais gravosa do que a detenção. Por isso que quando nós vimos alguns parecem ser iguais na realidade, mas a reclusão ela é mais gravosa. Por isso que quando a gente vai analisar alguns crimes no Código Penal, a gente consegue identificar que alguns crimes eles já trazem pena de reclusão de tal tempo a tal tempo, pena de detenção de tal tempo a tal tempo. Por quê? Porque a pena de reclusão ela pode ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A pena de detenção ela nunca vai ser em regime fechado, ela sempre vai ser ou regime semiaberto ou regime aberto. Vamos lá, regime fechado. A pena de privativa de liberdade é executada em estabelecimento de segurança máxima ou média.
tá bom? O semiaberto, o que é o regime semiaberto? A pena privativa de liberdade é executada em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Ou seja, existem as colônias agrícolas, existem as colônias industriais, existem os albergados, essa forma de a pessoa poder trabalhar, poder exercer a sua função na sociedade e também cumprir a pena. No caso, eles vão dormir, eles vão, enfim, passar o final de semana, existem algumas características específicas. E o regime aberto, pulei tudo aqui. O regime aberto, a pena privativa de liberdade é executada em casa de albergado ou estabelecimento adequado. E a pessoa, ela pode, gente, eu misturei. Vamos lá, o semiaberto, ele vai estar na colônia agrícola industrial, ele vai estar trabalhando, ele vai estar cumprindo a sua pena nesse tipo de estabelecimento. Não é aquele estabelecimento fechado ou de segurança média, como no regime fechado. O regime aberto é esse regime que vai poder executar a pena em albergado e em estabelecimento adequado, ou seja, ele pode cumprir a sua pena indo trabalhar na sociedade e à noite, nos finais de semana, ele tem que se apresentar lá no albergado ou no estabelecimento adequado. Qual a diferença de reclusão e detenção aqui, mais uma vez? A reclusão, a pena é aplicada, lembrando que a reclusão é mais grave, tá aqui, ó, mais grave. E a detenção ela é menos grave. Por quê? Porque ela pode começar em regime semiaberto. A reclusão. A pena é aplicada a condenações mais severas. O regime de cumprimento pode ser fechado, semiaberto ou aberto, e normalmente é cumprido em estabelecimento de segurança máxima ou média. E a detenção? A detenção ela é aplicada para condenações mais leves e não admite o cumprimento em regime fechado. Mais um cardzinho aqui para a gente entender. Ó. Reclusão, admite o regime inicial fechado. Detenção, não admite o regime inicial fechado. E o que é a prisão simples? A prisão simples ela não admite o regime fechado em hipótese alguma, nem inicial nem depois. O Código Penal ele vai revelar 3 fatores que são decisivos na escolha do regime inicial. Observe isso aqui, é o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, são 3 fatores que vão literalmente determinar se a pessoa vai ter condições de cumprir inicialmente fechado, inicialmente semi-aberto ou inicialmente já aberto, regime aberto. Vamos entender aqui, ó. No artigo 33, o parágrafo 2º, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, ou seja, da forma mais gravosa para a menos gravosa, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Ou seja, pode sim ser do mais leve ao mais grave, dependendo do comportamento dele naquela modalidade, tá bom? Ele pode ser piorado se caso ele venha ter um mau comportamento ou quebrar uma das regras do regime em que ele se encontre. Letra A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumprir em regime fechado. Então, mais de 8 anos, fechado. Letra B. O condenado não reincidente, ou seja, aqui a gente já vai entender que vai haver também uma característica o quê? Da reincidência, tá bom? O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o princípio, cumprir em regime semi-aberto. A gente vai ver um gráfico que vai facilitar isso aqui. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59. Vamos ver aqui esse quadrinho para a gente entender melhor. Começar do mais leve para o mais grave, tá? Embora, na realidade, a gente sabe que sempre começa do mais gravoso para o mais leve. Então, se acaso seja uma pena maior que 8 anos, inicialmente, por via de regra, é o regime fechado. Tá bom? Na reclusão.
Deixa eu colocar aqui outra cor para a gente ver melhor. Deixa eu ver se risca. Risca não. Tudo bem. Se for detenção, pena maior que 8 anos, vai começar sempre em regime semiaberto. Por isso que é importante identificar lá no tipo penal o que é que está trazendo. Se ele traz detenção e a pessoa pega mais de 8 anos, obviamente, por via de regra, ela vai começar em regime semiaberto. Ela nunca vai ter regime fechado, tá? Então vamos lá para uma pena entre 4 e 8 anos, que seja maior que 4 e seja menor que 8. Se for uma pena de reclusão, ele vai poder ser semiaberto ou fechado. Vai depender do que aqui? Se ele é reincidente ou não. Se ele tiver alguma reincidência, ele vai direto para regime fechado. Mas se ele não tiver nenhuma reincidência, ele já inicia em regime semiaberto, sem problema algum. Uma pena entre 4 e 8 anos. Se for detenção, uma pena de detenção, a pena privativa de liberdade em modalidade de detenção, ele automaticamente já inicia com semiaberto. Se for uma pena menor que 4 anos, uma pena menor que 4 anos, se ele não tiver, não for reincidente, ele pode iniciar em regime aberto, semiaberto ou fechado. O que é que diz aqui a legislação, menor que 4 anos? Condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá desde o início cumpri-la em regime aberto. Ou seja, se ele tiver reincidência, ele pode ir para o semiaberto ou, a depender da situação, lembra que vai ter a determinação do regime inicial do cumprimento face-á em observância aos critérios previstos no artigo 59. Então, a gente vai ver já já as circunstâncias judiciais e elas poderão também determinar para que seja regime fechado, mesmo que seja menor que 4 anos. Vai depender das circunstâncias judiciais do artigo 59. Porém, se fosse detenção, aqui fica no verdinho para vocês verem, se fosse detenção, eita, ele já iria para o regime aberto ou semiaberto. Aí vai depender da questão da reincidência e das circunstâncias judiciais. Porém, frisa isso, reclusão é mais gravoso, detenção é menos gravoso. Por quê? Porque a reclusão, ela admite que seja iniciado o regime em regime fechado. O cumprimento de pena em regime fechado. E a detenção, ela nunca vai admitir o cumprimento de pena em regime fechado. Veja que sempre é aberto ou semiaberto, tá bom? Mais um quadrinho aqui para a gente gravar. Prometo que hoje vai ser bem rápido, estou já encerrando, tá bom? Reclusão e detenção. Reclusão vai poder ser regime fechado, semiaberto ou aberto. Detenção nunca vai ser fechado, sempre vai ser semiaberto ou aberto. Então, fechado para maior que 8 anos, semiaberto não reincidente, tá bom? E uma pena entre 4 a 8 anos. E existe uma súmula aqui que a gente precisa dar uma atenção. Eu acredito que é essa daqui, é essa mesmo, já já a gente olha ela. E o regime vai poder começar inicialmente aberto, caso não seja reincidente, e tem uma pena até 4 anos, menor que 4 anos, tá bom? Detenção. Detenção vai admitir inicialmente o regime semiaberto, se for uma pena maior que 4 anos, ou um regime aberto, se for não reincidente, uma pena até 4 anos, de 4 anos abaixo. Então, em regra geral, tanto para detenção como para reclusão, se for menor que 4 anos, não reincidente, ele pode começar com regime aberto. Se for entre 4 a 8 anos, tá bom? Eu vou falar assim, 4 a 8 anos, porque a gente sabe que na detenção vai ser ao infinito e além, mas na reclusão de 4 a 8 anos, não reincidente, ele vai para o regime semiaberto. Maior que 8 anos, na reclusão, aí ele vai para o regime fechado. Vamos ver o que é que diz essa súmula. A súmula 269 do STJ diz que é admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais.
Então, caso a gente observe que as circunstâncias judiciais elas sejam favoráveis ao réu, ele sim poderá iniciar em regime semiaberto, mesmo que seja reincidente, tá bom? Só para concluir aqui agora, o que é remissão e o que é detração. A remissão é um benefício que é de competência do juízo da execução. Isso é quando a gente for lá para frente estudar um pouco mais sobre o processo penal, a gente vai entender melhor isso aqui, mas já trazendo essa ideia para vocês, a remissão, ela consiste no abatimento de parte da pena privativa de liberdade pelo trabalho ou pelo estudo. Eu estou trazendo de uma forma bem rasa, porém é muito mais aprofundada essa remissão, ou seja, vai diminuir a pena pelo trabalho ou pelo estudo. Vamos lá, pelo trabalho, a remissão consiste no desconto de um dia de pena a cada 3 dias de jornada completa, ou seja, maior que 6 ou menor que 8. Então, se o condenado ele está trabalhando, ele está em jornada de trabalho em períodos maiores que 6 e menores que 8 horas, entre 6 e 8 horas, tá tudo ok aqui? Tudo ok. O trabalho vai, literalmente, a cada 3 dias vai diminuir um dia de pena. Então vamos entender que é possível essa diminuição de até 30%, de acordo com o trabalho dele lá no local onde ele esteja cumprindo a sua pena. E pelo estudo, vai ser um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, presencial ou à distância, divididas em no mínimo 3 dias diário, não tem mínimo, porém máximo 4 horas. Então ele pode até estudar até 12 horas de frequência escolar a cada 3 dias, ou seja, a cada 4 horas de aula por dia, juntando, vai dar até 12 horas. A cada 12 horas dessas, ou seja, a cada 3 dias de aula, ele vai diminuir mais um dia aí também eu tinha falado 30%, não, chega a 25%. Vai diminuir um dia da condenação dele, tá bom? Do cumprimento de pena. E o que é detração? Detração é o desconto da pena privativa de liberdade ou na medida de segurança do tempo de prisão provisória ou de internação já cumprido pelo condenado. Carro de som. Show. Evita-se o bis in idem na execução da pena privativa de liberdade, ou seja, se enquanto ele está aguardando o julgamento, ele já está cumprindo pena, pode ser, já está cumprindo pena não, desculpa, ele já está preso preventivamente. Esse tempo que ele passou preso preventivamente vai descontar no cumprimento de pena dele, tá bom? Isso chama-se detração. Deixa eu ver aqui, pronto. Por hoje é só. A gente já iria iniciar realmente a dosimetria. A gente vai iniciar esse conteúdo no próximo momento, com mais calma. Hoje eu trouxe um videozinho bem curto, bem leve, só para realmente a gente ter mais um encontro, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Um abraço para vocês e até mais, pessoal.